Hoje coube a minha missão, né, de deixar a palavra no seu coração, amém? Quero pedir para que você abra seu coração, abra os seus olhos espirituais, para que Deus fale com você, amém? Para que haja no nosso coração uma transformação, para que haja em nós mudança de vida, não é verdade? Para isso eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, capítulo de número 8, nós vamos ler o verso de número 22, amém? Aleluia. Você que nos assiste, que você possa abrir o seu coração, que Deus fale com você grandemente, amém? Que você possa ser alimentado por essa palavra que é viva e é eficaz, amém? Capítulo 8 do livro de Marcos, capítulo 8, de verso de número 22. Se você encontrou, você glorifica ao Senhor, amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Então vamos ler comigo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, preste bastante atenção, viu, meu amado? Eu vou ler com bastante calma, assim, porque a palavra, para ela fazer sentido, tá? Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? Percebe que é um ponto de interrogação aí? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para sua casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, colocamos diante do Senhor a nossa vida, como oferta, Senhor, diante de Ti. Queremos apresentar o nosso coração, queremos abrir o nosso coração, queremos, ó Deus, que essa palavra caia, Senhor, no nosso coração, como diz a Tua palavra, numa terra fértil, para que produza, que as coisas desse mundo não venham roubar a Tua palavra do nosso coração, que as lutas, as angústias, que o medo, nada venha tirar de nós, ó Deus, a alegria e o prazer de ter a Tua palavra plantada em nós. Em nome de Jesus, fala com a Tua igreja, meu Deus, fala com o Teu povo. Essa palavra já foi revelada há milhares de anos atrás, e o Senhor hoje está trazendo a luz para nós. Então nos ajuda, Senhor, a compreender com os olhos espirituais, como a Tua palavra diz, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos falando aqui a respeito de um fato que aconteceu, que a palavra do Senhor diz que Jesus, ele entra numa aldeia, e ali ele opera um milagre. Jesus operou vários milagres aqui em Betsaida. Só que eu queria falar de um capítulo antes aqui, no capítulo não, de uns versículos antes, porque ele vai dar algum contexto para nós. Quando eu li isso daqui hoje, Deus assim abriu meus olhos de uma forma bem clara com relação a algumas situações aqui. Quando nós lemos o capítulo 8, no verso de número 1, a palavra do Senhor, ela já vai falar para nós sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Foi a segunda que Jesus fazia. E após essa multiplicação aqui, os fariseus da época, os religiosos, pedem um sinal para Jesus. Ele diz: nos dá um sinal. E Jesus então responde assim para eles: para vocês não será dado sinal algum. Quando você lê o livro de Mateus, após ele não retrata a história do cego.
Ele vai direto já para a confissão de Pedro. Mas você percebe que Marcos não, porque Marcos ele trata dos detalhes. Então Jesus faz a multiplicação, a segunda multiplicação de pães e peixes. Os fariseus então começam a interrogar Jesus e ele diz logo de cara: olha, para vocês não será dado sinal nenhum. E logo após isso, Jesus ele pega os seus discípulos, entra num barco com o propósito de ir para um outro lugar, que era aqui onde, nessa aldeia. E quando ele entra no barco, ele chama os seus discípulos, logo após essa interrogação dos fariseus, e ele diz assim para os discípulos, se você ler é exatamente isso, ele diz assim para os discípulos, olha, quer ler comigo? Olha aí o capítulo 8, vamos dar contexto, no verso 14, olha que lindo isso, gente. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ou dos saduceus, tem outra versão. E eles discorreram entre si, é que nós não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Olha que perfeito isso. Jesus, após aquela interrogação dos fariseus, Jesus chama os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, e diz, olhem, fiquem atentos, não se deixa aí ser levado pelos fariseus e nem pelos saduceus. Ele estava falando da religiosidade, para que esses discípulos não se deixassem se levar pela falta de fé, pela incredulidade desses religiosos. Ele estava mais ou menos dizendo assim, irmã Marinalva, olha, cuidado, acautela-vos, ficam longe desses religiosos, não deixa que eles fermentem vocês, porque quando ele falava desse fermento, ele estava falando de algo, de uma levedura, de algo que traria uma mistura ali para o meio deles. Então ele diz, olha, cuidado para vocês não se misturarem. Os discípulos não estavam com seus olhos espirituais abertos aqui, porque eles não entenderam. Eles, entre eles, começaram a conversar e dizer assim, mais ou menos assim, será que ele está falando isso porque nós não trouxemos pão? E Jesus então, conhecendo eles, disseram, por que vocês arrasou em vossos corações, não trouxemos pão? Ele diz, não é mais ou menos assim, ele estava dizendo, não é disso que eu estou falando, vocês não perceberam ainda? Porque se você olhar, ele diz aqui, olha, vocês têm um coração endurecido, vocês não compreendem o que eu estou dizendo. Ele estava falando de uma cegueira espiritual. Ele estava dizendo, olha, eu estou falando do espiritual, vocês estão falando das coisas naturais. Quando eu estou falando para vocês não se deixarem ser levados, deixar ser levados pela levedura, pelo fermento, pela forma com que os fariseus são, eu estou falando de algo muito maior. E vocês estão falando das coisas superficiais. E por que eu estou te falando isso? Porque quando termina essa situação, Jesus ali dá um relato com eles, fala com eles a respeito da multiplicação, tenta mostrar para ele do que ele foi capaz de fazer. Ele diz, olha, vocês ainda não perceberam do que eu sou capaz de fazer? E vocês ainda são incrédulos, vocês não compreendem as coisas espirituais, vocês estão precisando crescer espiritualmente. E é impressionante porque quando eles acabam isso, a Bíblia diz que eles então chegam a essa aldeia Betsaida. E olha como Jesus, ele é lindo de uma forma assim maravilhosa, porque ele estava falando sobre uma visão espiritual, de uma cegueira espiritual desse povo, de uma cegueira que esse povo não estava conseguindo enxergar, esses discípulos. E quando ele estaciona, vamos chamar assim, nessa aldeia, as pessoas chegam para ele e trazem para ele quem? Um cego. E Jesus vai usar toda aquela situação. Sabe quando você entende que Jesus ele vai usar toda aquela situação até para o antes, para poder mostrar do que ele estava falando, que ele não estava falando das coisas terrenas, mas das espirituais. E quando ele chega nessa aldeia, a Bíblia diz que as pessoas trazem para ele um cego.
E aqui eu quero então começar a pregar, para você poder começar a entender como Jesus é lindo. A Bíblia diz que, lê comigo: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Eu quero trabalhar o pontinho levar fora da aldeia. Levar fora da aldeia. Quando ele cata aquele homem que morava naquelas proximidades daquela cidade, ele tira aquele homem daquela cidade. E eu vou te explicar por quê. Um dos porquês que Jesus tirou esse homem de lá. Porque a Bíblia mesmo, no livro de Mateus capítulo 11, no verso 21, ela diz que aquela cidade era uma cidade incrédula. A ponto de Jesus chegar a dizer a seguinte frase, eu até marquei aqui, olha, ele diz assim, ó: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que há entre vocês tivessem acontecido em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido no pó e na cinza. Sabe o que ele estava dizendo? Se eu tivesse feito em Tiro e Sidom o que eu faço no meio de vocês, aquele povo teria se arrependido. E aí ele diz mais: haverá menos rigor para Tiro e Sidom, que não foi pregado, do que para vocês, porque há incredulidade no meio de vocês, porque vocês são incrédulos, porque eu faço tudo o que eu faço. E olha que Jesus fez milagres naquela cidade, e a Bíblia chamou aquela cidade, e a Bíblia diz que aquela cidade, Betsaida, aquela aldeia, era uma aldeia incrédula. Sabe o que eu imagino? Que Jesus, quando ele tira este homem daquela cidade, ele estava tirando ele do meio dessa incredulidade. Onde eu aprendi algo com o pastor, que logo quando ele começou a me ensinar algumas coisas a respeito da empresa, um dia ele me ensinou algo. Ele disse assim: olha, sempre que você for conversar com alguém na empresa a respeito de alguma situação, você tira ele do ambiente dele, para que ele possa te dar ouvidos. Entende? Então você quer conversar com alguém, você quer falar com o gerente, com o funcionário, tire ele, cate ele, tire ele do meio do ambiente dele, leve ele para tomar um café, para bater um papo, porque a chance dele te ouvir é muito maior. Ela é muito maior. E aqui, o que eu vejo aqui? Uma cidade incrédula, que esse homem habitava no meio dessa cidade incrédula, e Jesus estava dizendo: sai daqui, porque eu tenho coisa grande para fazer, para que isso não te contamine, para que você não perca a chance de dar crédito ao que eu vou fazer para você. Então, quando a Bíblia diz, olha, ele tira ele do meio do povo, ele tira ele do meio de Betsaida. A Bíblia diz assim, ó, ele cata ele pela mão e arranca ele para fora da aldeia. Sabe o mundo que ele vive? Muitas vezes o Senhor precisa tirar nós desse mundinho para nos mostrar que Ele tem coisa grande. Às vezes nós estamos tão acostumados com algumas coisas, e nós não conseguimos ver o sobrenatural de Deus. É verdade isso. Às vezes nós vemos assim, a gente vem nos cultos e já virou uma rotina, e a gente convive com pessoas, e o fato de nós não vermos alguns tipos de milagres nos faz acreditar que aquilo não seja possível. Sabia disso? Só que o fato de eu e você não ter visto alguns milagres não significa que Deus não é capaz de fazer. Não é verdade? O fato de você não ter visto, às vezes dentro da sua casa, dentro da sua família, ou no meio da nossa comunidade, não tira de Deus o poder que Ele tem de fazer o que Ele quer fazer. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes nós nos acostumamos e nós tiramos do Senhor o poder que Ele tem. Entende? O poder que Ele tem. A palavra diz no livro de Isaías: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode impedir? Então você percebe um dos grandes motivos que Deus tirou esse homem de lá?
É porque ele estava no meio de um povo incrédulo. Ele precisava arrancar este homem de lá, para que ele não se contaminasse mais. Você vai ver no final, quando Jesus fala para ele: não volta mais para a cidade, não volta mais para lá, para que você não perca aquilo que você conquistou, que você não perca aquilo que você já conquistou. Aí, olha só, você sabe que por anos que nós pastoreamos, nós vemos diversas situações, como nós vemos aqui nessa história. A Bíblia diz que quando Jesus pega esse homem e leva ele para fora da aldeia, Jesus faz ali uma saliva, né? Já havia feito isso outras vezes, não é o primeiro relato. A Bíblia diz que Jesus já havia feito isso, essa maneira de curar com saliva. E Jesus coloca a saliva nos olhos dele e faz uma pergunta para ele. É isso aqui que eu acho super interessante nesse texto. Jesus fala assim para ele: você vê alguma coisa? Você está vendo? Sabe, aquela coisa assim de faz a saliva. E a Bíblia diz que ele olha para Jesus, aquele que não enxergava, e diz: opa, eu estou vendo alguma coisa, mas eu ainda vejo distorcido. Ele estava dizendo: eu vejo homens, mas o vejo como árvores. Percebe? Como ainda não estava perfeito, como ainda faltava enxergar de uma maneira clara e nítida as coisas do Senhor. É mais ou menos aquilo que os discípulos lá atrás tinham vivido. Estavam convivendo com Jesus, viveram sinais e maravilhas, viram os milagres. Quando Jesus ele dá olha gente, não se mistura com os fariseus, não deixa ser fermentado por essa situação. Eles dizem: o senhor está falando de pão de comer? É mais ou menos assim. Ele diz: nossa, mas vocês são tão incrédulos, vocês não compreendem o que eu falo. Então quando Jesus põe a mão sobre este homem, e Jesus olha e diz: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo homens, mas como árvores. E é aqui que eu disse para você que há anos no nosso ministério nós temos visto isso acontecer. Nós vemos isso. Pessoas que são tocadas por Deus, elas até têm um encontro com Deus, elas até têm um encontro com Jesus, entende? E quando as coisas começam a melhorar, porque aqui não estava bom, estava meio ainda vendo estava vendo árvores, estava ainda distorcida a visão deste homem, mas ele estava na frente de Jesus. Quando as coisas começam a melhorar, elas se acomodam, Marta. Quantas pessoas nesse evangelho que já passou pela nossa vida, que a gente conhece e a gente já sabe de histórias, que ela vem para Jesus, ela tem um encontro com Ele, ela até começa a perceber alguma coisa. Ela era cega, afinal de contas, agora eu não sou mais cego, não está 100%, eu não consigo ver com clareza, mas já melhorou. Ela sai, ou ela sai, ou ela se acomoda, entende? Ela fica no superficial. Um dia eu vi, até está no Face isso, eu vi acho que era uma mensagem junto com uma imagem daquele pastor Paulo Júnior. Aquele pastor é bem duro, né? E domingo eu até disse isso na escola bíblica, que a gente estava tratando alguns assuntos bem no comecinho. E e ele fala assim nessa imagem, ele diz assim: nós estamos vivendo a pior geração de cristãos, a pior geração, porque homens deram suas vidas pelo Evangelho, homens morreram pelo Evangelho, homens se doaram, sangue foi derramado por amor a Cristo, e hoje nós temos uma geração de cristãos dodóis, uma geração de cristão não me toque, não me rele. Qualquer coisa que você fala, ou ele sai da igreja. Qualquer coisa que você fala, ai, não é bem assim, eu não concordo. E o pastor Paulo Júnior, ele disse essa frase: nós estamos vivendo a pior geração de cristãos, a pior, de falta de maturidade, de falta de crescimento, a pior de todas. Então nós precisamos analisar esse fato com esse olhar, que com o fato de nós estarmos na frente de Jesus,
Nós precisamos avançar, porque quando Jesus faz uma pergunta para esse cego, ele diz: e aí, como está a sua vida? Como está a sua vida, Ivaí? Aí você pode dizer: para quem era cego, tá bom. Para quem apanhava do marido, tá bom. Para quem era assim, tá bom. Mas a obra que Deus começa, Ele completa. Ele não faz as coisas pela metade. Nós paramos pela metade. Quantas vezes nós passamos aqui em Rio Preto e a gente vê grandes prédios, não é verdade? Que começou e não terminou. Isso é coisa de homens. Deus não. Quantas obras nós começamos na nossa casa? E aí, ou por falta de um planejamento financeiro, a gente para e isso fica anos sem terminar. Não é assim? Anos fica ali parado, quebrado. Deus não faz isso. Deus, Ele começa e Ele termina. A questão aqui está é o quanto eu quero ser curado. Porque aquele homem, ele tinha opções. Você entende, irmã Irene? Ele tinha opções de olhar para Jesus e dizer assim: olha, tá bom assim, o que o Senhor já fez já está ótimo. E aí ele não se permite se mergulhar mais. Não, eu sei que o que Deus tem, Ele tem mais para mim. Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para o meu casamento, Deus tem mais para a minha área espiritual. Poucas vezes nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual. A gente se preocupa com tudo. Aí eu entro de novo na história dos discípulos, só com as coisas bem mais superficiais. Nós não queremos crescer, não queremos, pouco pesquisamos, pouco estudamos, pouco lemos livros, poucos buscamos entrar numa faculdade de teologia ou fazer algum curso. Nós temos dons, o Senhor nos entrega, mas a gente não quer mergulhar, porque a gente fica no superficial. Aqui tá bom, Ele já fez. Nossa, minha vida melhorou muito do que era. Nossa, você não tem noção. Mas o Senhor, Ele quer trazer uma visão espiritual nítida, clara para você. Porque se nós lermos aqui, a Bíblia diz que Ele restaurou por completo a vida daquele homem. Então quando Jesus faz essa pergunta, Ele diz: o que você está vendo? Aquele homem, ele podia dizer: já está ótimo, já consigo me locomover, já consigo, nossa, está perfeito. Mas não, sabe o que aquele homem disse? Olha, melhorou, mas ainda está embaçado, sabe? Ainda falta aquele toque, ainda falta aqueles detalhes, ainda falta na minha vida. Eu preciso sentir, eu quero mais do Senhor para mim, eu quero mais do Senhor no meu casamento, eu quero mais do Senhor na vida dos meus filhos, eu quero sentir mais a presença do Senhor, eu quero ser mais cheio do poder de Deus, eu quero sentir mais a presença do Espírito. Eu falo assim, esses dias até eu falei com o pastor, eu falei com ele. Às vezes quando eu vejo alguma coisa assim, eu vou ler a palavra e tem uma coisa assim que me chama bastante atenção. Esses dias eu estou lendo um livro muito lindo que chama Aliança de Sangue, um livro maravilhoso para mim, entende? E aí toda vez que eu leio um pedacinho daquele livro, olha, eu vou até confessar algo para vocês. Esse dia eu estava lendo o livro sozinha, eu ali no meu particular com Deus, e quando eu comecei, estava falando sobre a aliança que Deus tem conosco, da aliança que Ele não quebra, sabe, daquela coisa que é o compromisso que não se quebra, que é isso que Deus tem conosco. Eu comecei a chorar sozinha. Sabe, teve um momento que eu até comecei a orar em línguas, tamanho era, sabe, aquele desejo, aquela coisa gostosa de você saber que Deus te ama, que Ele tem um compromisso com você. E aí aquele livro falou tanto comigo, que tudo que eu queria falar: Senhor, não deixa eu quebrar essa aliança que eu tenho com o Senhor, porque nós quebramos aliança, nós quebramos compromisso, dependendo do tipo de circunstância, dependendo do tipo de luta que eu estou vivendo, eu esqueço do compromisso e da aliança que eu tenho com o Senhor. Então eu e você precisamos saber que o que Deus tem é muito mais para nós. Só
Oh, você precisa dizer: Senhor, ainda não está bom, eu quero mergulhar ainda muito mais na tua presença, eu desejo isso. Então este homem, ele se permitiu ser tocado novamente, ele se permitiu, porque quando ele olha para Jesus, ele diz: olha, não está bom, as coisas não estão ainda, porque esse homem provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus em algum momento, com certeza, e provavelmente esse homem já ouviu falar que Jesus havia curado o cego, curado leprosos, feito coxo andar, pessoas que foram restauradas por completo, entende? Pessoas que tiveram sua vida transformada por completo. Então provavelmente esse homem pensou: mas então se ele já fez isso em algum momento, ele pode fazer isso por completo também na minha. Por que parar na metade? Por que parar aqui? Por que não permitir que ele toque em mim e eu vá até o final? E ele termine essa obra na minha vida, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha vida espiritual, nas minhas finanças? Por que não permitir isso? E aí ele olha para Jesus e ele diz: como árvores, não está bom. Jesus diz para ele: então vem aqui, volta, vamos completar aquilo que começamos. A Bíblia diz que Jesus vai e toca novamente naquele homem. Isso só eu e você podemos fazer. Só eu e você podemos permitir que o Senhor toque em áreas da nossa vida, em feridas da nossa vida, que estão às vezes ali quietinha, parada, e a gente às vezes fala: ai, prefiro que não mexe. Não quero tocar nesse assunto de novo, eu não quero lembrar dessas coisas do passado, eu não quero remoer aquilo que está lá guardado, eu não quero lembrar nisso. Não, meu querido, você precisa permitir Deus tocar, porque Ele começou e Ele vai terminar, entende? Porque Jesus quer a cura por completo. Eu e você não podemos duvidar do amor de Deus. Jesus, Ele não faz nada pela metade. Jesus, Ele começa e Ele termina. Eu queria que você refletisse: o que não está bom na sua vida? O que ainda falta o toque? Porque se você ler aqui, olha, no 25, lê ali comigo. Então, novamente, quem sabe hoje não seja o dia que você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu vou deixar o Senhor tocar nessa área, porque melhorou, mas ainda não está por completo. Melhorou, mas ainda eu quero mais do Senhor. E aqui ele disse: olha, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Olha que lindo, quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, as coisas ficam muito mais nítidas, você consegue ver as coisas com muito mais clareza, a direção de Deus com muito mais clareza. Domingo na escola bíblica nós fizemos aqui uma gincana, e a gincana ela era mais ou menos assim: nós fechamos os olhos do Igor, né? Vendamos os olhos dele, e havia várias frases como perdão, esperança, pecado, salvação, drogas, morte. Havia várias frases, cada um ficou com uma. E o Igor, com os olhos fechados, eu tinha um chocolate na minha mão, e eu disse: Igor, esse presente é seu, e eu vou te dar a opção de trocar ele. Você troca por aquilo que o Wagner tem na mão? E assim foi se fazendo sucessivamente, e ele foi trocando, ora trocava, ora não trocava, e por fim ele trocou e ficou com o pecado. Ele disse: eu troco. Você troca isso por isso? Troco. Mas ele estava com os olhos fechados. Você percebe que quando nós não temos as escamas dos nossos olhos tirados, nós não conseguimos distinguir. Nós não conseguimos distinguir. Porque quando Jesus vem e Ele arranca as escamas dos nossos olhos, nós conseguimos ver claramente. As escolhas são outras.
As escolhas são outras. Quando Jesus vem e Ele tira as escamas dos nossos olhos, quando eu permito ser curado por completo, eu começo a enxergar nítido a mão de Deus, eu começo a ver Deus em detalhes, e eu começo a ser grato por detalhes na minha vida. A gente olha as situações e começa a dizer, é Deus abrindo portas. Eu olho e digo, é Deus fechando, é Deus trabalhando. A gente vê uma situação muito complicada, a gente olha, Deus está no controle. Mas por quê? Porque nós passamos a enxergar as coisas do Senhor nítida e claramente, perfeito, quando você tem os seus olhos curados pelo Senhor, seus olhos espirituais abertos. Então, uma das coisas que nós precisamos nessa noite entender, eu preciso permitir que Deus toque em áreas da minha vida que ainda não estão bom, que parece, mas ainda estão deturpadas, que ainda as coisas não estão claras, você não está vendo por completo. Porque quando nós usamos, se você ler esse versículo final aqui, a Bíblia diz que Jesus então, quando termina de fazer a obra por completo, e aquele homem fica restaurado por completo, ele tem a sua vida transformada. Alguém que era cego provavelmente tinha a sua vida de cegueira, provavelmente usava a capa, que era um dos instrumentos, né, que até mostrava. Hoje tem as bengalinhas, na época era a capa, era o sinal de que aquele homem, ele era cego. Quando ele é restaurado por completo, quando a vida dele é transformada, o Jesus olha para aquele homem e diz, não volte mais para a aldeia, saia deste lugar, volte para o seio da sua família, você não precisa mais ficar entre os incrédulos, aleluia, você não precisa ficar mais entre os incrédulos, entende? Era mais ou menos assim, olha, sai daqui, tua vida está completa, comece a viver a partir daqui, comece a viver a partir dessa restauração, desse tempo novo na sua vida. Percebe como Deus tem prazer em fazer a obra por completo na nossa vida? Por completo. Eu queria que você ficasse de pé. Tem coisas na nossa vida, meus amados, que não podem ficar como está. Eu e você não podemos nos conformar com essa mesmice. Não podemos nos conformar com a vida espiritual que temos. Não podemos nos conformar com essa situação financeira. Não podemos nos conformar com este casamento. Não podemos nos conformar com essa miséria espiritual, com essa cegueira espiritual. Entende? Nós precisamos sim permitir que o Senhor toque quantas vezes for necessário para que Ele complete a obra que Ele começou na sua vida. Nós temos que permitir, sim, que Ele toque. Poder dizer para Ele, Senhor, não está bom, dá para melhorar. Eu sei que tem coisas que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode completar isso. Eu sei que eu posso sim me livrar, sair do erro, sair do pecado. Eu sei sim que eu posso ter esse casamento transformado. Eu sei sim que o Senhor pode. Olha, eu quero falar uma coisa, não sei. Eu sei sim que o Senhor pode trazer de volta o amor pelo meu esposo. Eu ouço isso muitas vezes em gabinetes, mas o amor acabou. Deus pode sim fazer de novo, recomeçar isso. Brotar de novo esse sentimento que um dia você teve, porque um dia você teve. Eu não sei se é você que me assiste, que o Senhor está falando ao seu coração, se é você que está aqui, mas um dia houve esse sentimento no seu coração, por algum motivo isso foi se apagando, sabe, como aquela lamparina, aquele pavio que fumega, vai acabando, e a própria palavra do Senhor diz que Ele, restaura a cana quebrada e o pavio que fumega, Ele traz de volta aquilo. Quando fala do pavio que fumega, Ele está falando daquilo que já apagou, sabe, irmã Marinalva? Aquilo que já terminou, quando o pavio já acaba, Ele diz que Ele pode ainda fazer aquilo lá,
trazer de volta, a acender essa chama, acender novamente essa chama no teu coração, acender novamente a chama do ministério na sua vida. A questão aqui é: Deus quer fazer isso? O que você acha? Deus quer completar essa obra que Ele começou? Ele quer, lógico que Ele quer. A questão é: eu estou disposta a deixar Ele tocar em mim? Eu estou disposto a dizer e a confessar para Ele que não está bom, que você quer que melhore? Entende? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos não por um ritual. Eu queria que você fechasse seus olhos para você ter o seu relacionamento com Deus, a sua ligação com Ele. Aquele íntimo, a sós com Deus. Isso que está dentro do seu coração, que você sabe que você se acomodou, que você quer deixar como está, não quero pensar nisso agora. Sabe, o Senhor não te trouxe aqui essa noite, não colocou você diante desta câmera nessa noite para dizer para você: deixa eu completar a obra que eu comecei na sua vida, deixa essa obra que está inacabada, deixa eu te trazer alegria por completo.